Podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. Estamos aqui no maior congresso e evento aqui da harmonização orofacial do Brasil, do mundo, o Full Face. E nesse momento eu tenho a honra, o prazer e a grande alegria de receber minha grande amiga, professora querida, uma referência na área em todos os aspectos, hors concurso, que eu falo sobre isso. E obrigada. Nossa conselheira científica, ela tem uma história de vida brilhante, né, de carreira, de experiência. Isso é muito importante, por isso ela é então essa grande referência que a gente conhece, que está no nosso comitê científico, que nos ajuda e que vai colaborar agora com um episódio maravilhoso. E a gente vai bater um papo aqui. Simone, muito obrigado por você estar com a gente aqui nesse Eu que agradeço, eu que agradeço, é uma honra. É uma honra. A Abrahoff é talvez a maior associação hoje em número de participantes, né, da harmonização orofacial. Então, é uma honra tanto estar no Conselho Científico quanto estar aqui nesse podcast com você. Muito obrigado. A gente acolhe todos os profissionais de saúde. É uma associação democrática. Então isso é muito importante e a Simone fala para toda a classe, para todas as profissões. Sim. Como a gente é ortodontista, é cirurgião dentista, é harmonizador orofacial, tanto como eu. Então para mim é muito mais alegria ainda estar falando com uma colega. Marília, você é maravilhosa, Marília. Não é à toa que você está nesse cargo. Ela é presidente, gente, da Abrahoff. Não é pouca coisa, não. Isso aí é um carinho seu, mas a gente tem a nossa também história, né? E eu quero falar para vocês exatamente sobre isso. Como que foi esse seu início, Simone, na harmonização orofacial, olhando lá para trás e vendo toda a evolução da harmonização orofacial? Quais foram as principais viradas de chave que você acha que aconteceu e que te trouxeram até aqui? Marília, vou até falar um pouquinho antes da harmonização, quando eu fui fazer odonto. Quando eu fui fazer odonto, eu já era casada e tinha uma filha, né, que é a Carol. E foi um momento muito difícil, que eu não tinha dinheiro, né? Então trabalhava para me manter ali na faculdade e virei sacoleira na faculdade para conquistar aquilo que eu visualizei, né? Como para conquistar uma paixão, né? Quando você acredita que vai dar certo, mesmo várias pessoas falando, nossa, mas com filha pequena, não sei o que, não vai dar. E assim que eu entrei para a faculdade, descobri que estava grávida da segunda, e aí as pessoas queriam ficavam com receio, né? Os parentes mais perto. Ai, cercear. Por que você vai fazer isso agora, né? Tá grávida e tal. E eu não desisti. E foi assim com a harmonização. Quando eu comecei a ter contato, né? Que a gente trabalhava com reabilitação oral. E aí eu fui fazer o curso de toxina botulínica para tratar meus pacientes bruxômanos que rangiam, e na reabilitação era um momento difícil, aquele em que você está fazendo um provisório e o paciente rangendo os dentes à noite e o provisório cai com frequência. Aí eu peguei e fui fazer o curso de toxina. E aí pronto. Apaixonou. Aí me apaixonei por essa área. Comecei a ver as inúmeras possibilidades, né? Não só da toxina botulínica, como dos preenchedores faciais. E aí começou um caminho muito grande, né? Para a odontologia. Só que lá atrás nós encontramos muitos obstáculos. Muito preconceito da área médica quanto à atuação dos cirurgiões dentistas. E eles queriam uma preservação do mercado, né, só para a medicina. E a luta foi muito grande. E aí, mais uma vez, falaram para eu desistir, porque uma hora era legal, outra hora era proibido, porque a medicina entrou com ação contra a odontologia, né? Pela atuação na área estética. Só que a área estética já era nossa, né, Marília? Claro.
dentes. Aliás, e a gente constrói uma harmonização orofacial com ortodontia, com todos os nossos procedimentos. Por isso que principalmente os ortodontistas entraram nessa área com força total, né, Simone? Sim, muito completo, né? A gente aprende na faculdade, o cirurgião dentista aprende na faculdade desde o crescimento fetal, facial, como ele se desenvolve e as assimetrias, a parte muscular, o que interfere na simetria, o crescimento ósseo. Importância dos dentes, tecidual, né, na harmonização. O complemento, né, então, era muito inserido. E aí eu me apaixonei de verdade. Eu acho que quando a gente se apaixona de verdade numa atuação, quando você trabalha com paixão, com amor, você acaba se destacando. E foi assim que aconteceu, né? Acabei virando speaker de um grande laboratório. Logo no início eles me descobriram pelo trabalho que eu executava. Eram poucos que faziam, né? Poucos que brigaram efetivamente nessa época. E aí eu lutei muito para que, assim como você, né? Nós, né, Marília? As dinossauras que estavam lá atrás, né? Hoje eu tô com 60 anos e isso tem 2011 para cá, são 15 anos, né? Então era uma época que eu tinha 45 anos, todas as minhas amigas também na mesma meia idade, todas querendo um procedimento. E aí eu, apaixonada, comecei a fazer em todo mundo. Eu chamava, mesmo que não ganhasse nada, eu queria fazer mais, me aprofundar, me aperfeiçoar. Fiz cursos fora, né? Fui para os Estados Unidos e me aprofundei de verdade nessa área. Virei speaker de um grande laboratório e a harmonização, mesmo com a guerra ali querendo vetar, em 2019, nós conseguimos conquistar. Você é uma grande inspiração, Simone, para todos nós, para muitos profissionais. Até esse exemplo que você já começou aí falando da sua história da odontologia, né? Grávida, com 2 filhas. Eu também tenho uma história parecida, depois eu conto para vocês. Mas Simone é speaker de grandes empresas. Sim. Ela é palestrante internacional brilhante, está em todos os eventos. E a gente vai falar especialmente aqui o que te levou aí agora. Eu vou te perguntar assim, voltando na área de segredo de resultado e de excelência. Então, vamos falar um pouquinho disso, que a gente sabe que não está apenas no procedimento, nem na agulha e na cânula, está muito além disso, no diagnóstico e no planejamento. Então eu presenciei outro dia uma palestra maravilhosa sua no Estética In, falando exatamente sobre isso, falando sobre a associação que você faz com produtos maravilhosos. Acho que você associa então ali o bioestimulador com o preenchedor, claro que outras formas de tratar, nesse planejamento brilhante, levando a resultados incríveis e naturais. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que você é speaker da Pharma Aesthetics, exatamente, mostrou essa associação. Eu queria que você falasse um pouquinho tanto sobre o diagnóstico, planejamento e sobre essa associação que é tão importante para esses resultados. Eu sou speaker de alguns laboratórios e eu sempre procuro me associar com grandes marcas de valor, marcas de qualidade, né? Materiais seguros. Então, essa construção em cima de materiais seguros e de uma longa experiência na cefalometria, que é ortodontista, trouxe para a harmonização, né? Então nós trouxemos esse olhar milimétrico do dentista, que observa detalhes muito pequenos que fazem toda a diferença nessa harmonização. E a Pharma Aesthetics, ela tem, você comentou do preenchedor e do bioestimulador, ela tem um slogan que eu falei para eles, nossa, como vocês acertaram nisso. Que joias para a sua pele.
joias para a sua pele. O stand já é maravilhoso. Já diz, né? As joias que estão lá e ainda esses outros, já né? diz o quanto esse material é preciso em tudo. Então ele ajuda muito na construção de... Maleável, né? Ele é moldável. Sim. Eu também trabalho muito com ele, então eu já tem sei. uma linha bem completa, né? Tem aqueles que projetam mais o Volumax, o volume, Volumax é maravilhoso, o global, todos, né? Todos sabendo usar. Obviamente, você não consegue um resultado natural se não tiver um olhar artístico, um conhecimento científico das medidas faciais, a cefalometria, que a gente métricas, tanto conhece. Né? A cefalometria, gente, é a análise crâniofacial das medidas. Então, essas medidas, né, essas proporções da face. Nós temos faces braquifaciais, mesofaciais, dólicas, e o planejamento é diferente para cada uma delas. Então, lá atrás, começaram a fazer planejamento, tudo com técnica pré-estabelecida. Você coloca 3 pontos aqui, coloca um ponto aqui. Não sou contra outras técnicas, né? Mas eles colocaram o estudo como sendo fechado aquilo. E as pessoas começaram a replicar e começaram a aparecer faces muito parecidas umas com as outras. E inestéticas, né? Sim, mas eu, tanto nos cursos quanto na minha prática clínica, eu sempre olho o paciente de forma individual, faço essa análise que hoje, para mim, as pessoas costumam falar: Simone, você tem um scanner, né? Que você passa rápido, você já sabe onde colocar. Mas é a prática ao longo de muitos anos. Junto com a prática, são 34 anos, né, 32 anos de odontologia. 32 anos de odontologia de formado, mas antes a gente já trabalhava, né, em muitos lugarzinhos. O meu 42, Simone. É muita coisa. Vou 38 mais 4, não podemos nem falar. Ó, daqui a pouco vão falar que a gente é mais velha do que a gente é e não é. Mas são muitos anos vendo detalhes, porque o dentista enxerga detalhe. E isso me ajudou muito. Eu pintava, né? Pintava quadros. Também? Então eu já tinha um olhar artístico. E humano ainda, né? Precisa também desse olhar humano e de entender o desejo do paciente, o que ele quer mostrar. E especialmente, sim, a gente sabe que o natural é que é bonito, né? Especialmente preservar as suas características. Tem aquele que quer fazer uma mudança grande, né? Mas a maioria quer preservar a sua identidade, rejuvenescendo dentro de aspectos de identificação sua, né? Como são várias tribos, né? Tem aquelas tribos que gostam de uma mandíbula maior, de um malar maior, uma boca maior. De uma boca maior. Mas dentro também de métricas. Tem pessoas que querem exagero. Então, são várias tribos. Mas quem me procura, geralmente, vem... compatibiliza com você. Porque se identifica com a naturalidade, é o que eu gosto. Sim. É o que eu preservo, né? Um envelhecer bem, né? Estarmos acompanhando a nossa mente minimamente, porque a gente vai ficando com mais idade, vamos falar assim, e a cabeça tá jovem ainda, a cabeça tá funcionando, a cabeça quer aprender, quer fazer, quer construir, quer viver, e às vezes a gente olha no espelho e não se identifica com aquela imagem. Tem pacientes que chegam, eles não querem tirar uma foto, eles não querem fazer vídeos. Eu tenho uma amiga, né, que é dona de um restaurante lá em Niterói, e ela sempre falava assim: eu prefiro viajar, gastar dinheiro com isso eu não vou gastar. E aí o tempo passou e um belo dia ela chegou no meu consultório, na clínica lá, falou assim: Simone, veio a pandemia, né? E aí ela começou a fazer vídeos pro restaurante, mostrando as receitas naturais, né, comidas naturais, e divulgando o restaurante dela
ela olhava o vídeo e deletava. Ela olhava o vídeo e deletava. Ela começou a se ver no vídeo Não se reconhecia. e se deprimiu. Não se reconhecia mais, não queria mais. E aí ela chegou e perguntou: Simone, será que eu ainda tenho jeito? Aí eu falei: claro que tem. E a gente fez um tratamento bem completo nela. Mas o ideal é começar preventivamente, porque aí não vai chegar a um ponto de você ter um custo tão elevado, né? Porque se você não faz durante um período, o tempo vai passando, aquilo vai se acumulando. Claro. E aí, quando vai fazer, é um tratamento maior. Agora, eu associo você pode trabalhar muito as camadas anteriormente, mais cedo, né? E depois eu associo muito. elas já estão rejuvenescidas. Eu falei dos preenchedores, né, da Pharmaesthetics, mas eu associo muito os bioestimuladores. E na Pharmaesthetics tem o Angelis, que é um bioestimulador à base de PLLA, que foi lançado tem 1 ano, né? Então é novo até no Brasil. Também foi bem interessante, né? Eu gosto. O Angelis. Angelis com Biogelis. Nossa, muito chique. Você viu a logomarca maravilhosa? E ele é a base de ácido polialilático. Vem concorrer com outros que estão no mercado, porém ele não dá efeito adverso praticamente. Ele é um material muito seguro. Fora do país ele já é um material consolidado, mas aqui no Brasil ele só veio ano passado. Sim. Então eu associo muito o bioestimulador com o preenchedor, com fios faciais. Usa o primeiro bioestimulador. Conta para os nossos ouvintes como que você faz. Então, o primeiro bioestimulador, depois primeiro, não existe uma regra por onde eu começo, porque eu tenho uma escuta muito ativa nos meus pacientes. Tem paciente que quer um resultado imediato. Ele está ali num momento delicado, às vezes após uma separação, após um emagrecimento muito rápido, após uma tristeza. Alguém perdeu alguém na família. Ou perdeu alguém na família, perdeu o emprego, quer dar um up para se sentir melhor. Para melhorar a autoestima. Para melhorar o alto astral, a autoestima. E aí eles chegam na sociedade, na convivência, que depende tanto disso, né? Sim. Da imagem. E aí eles chegam e querem um resultado imediato. E aí o resultado imediato é o preenchedor, gente. E tem gente que acha que porque preenche vai engordar fácil. Não. Se São souber o ponto exato, onde colocar, fizer uma análise bem estruturada, com materiais de qualidade. E nesse ponto também o Biogelis, ele com pouco material você já consegue um resultado maior. Full face em locais, né? Que são necessários reestruturar. Ele é bem denso, assim, para face emagrecida, então assim, maravilhoso, porque eu consigo bons resultados, né, com menos material, e aí isso é bem legal. Então, num segundo momento, eu avalio o paciente, eu vejo a flacidez dele, o que incomoda mais a ele, porque eu tenho que agradá-lo de alguma forma, até para que ele tenha estímulo em continuar a se cuidar. Se você faz algo que ele não vai enxergar tanto o resultado, tem pessoas que não retornam. Mas aqueles pacientes que são mais conscientes, né? Às vezes eles até preferem ir mais devagar e vendo, né? Para não ter uma transformação abrupta. Até aquele que já é o seu paciente há muito tempo, mesmo que ele confie em você, ele quer sentir essa mudança gradativa para chegar em casa, para o marido não assustar, para a família não assustar, e quando é natural isso não acontece, né? Aí eu tenho essa escutativa para entender o que o meu paciente quer naquele momento e descobrir o que eu posso fazer de melhor para ele segundo a condição de investimento dele, porque também tem essa questão. Às vezes o paciente, ele quer um resultado uau de primeira, mas ele não tem como investir
tudo aquilo que ficou acumulado e ele demorou a procurar o tratamento. Então eu sempre explico que é uma construção. E essa construção, ela pode ser mais rápida ou ela pode ser mais lenta, de acordo com a possibilidade de investimento de cada um. Mas se você não iniciar essa construção, você nunca vai ver a casa pronta. Né? Nem que seja pouco a pouco. Nem que seja pouco a pouco. Então, eu tento selecionar de acordo com as questões de flacidez, queda facial, alteração dos coxins gordurosos, reabsorção óssea, as rugas mais profundas ou mais... Junto com o preenchedor? Sim. Tem técnicas para isso, né? De você associar na mesma sessão o bioestimulador. Fica preocupado com isso, né? Quem faz. Mas pode fazer até em regiões diferentes, complementando, estruturando, elevando. Hoje a gente trabalha na região temporal, que já dá aquele efeito, né? Quando você faz o rabo de cavalo, que dá uma puxadinha, né? A região temporal já dá uma puxadinha. Pode colocar na linha atrás de ligamentos para já melhorar com o bioestimulador. E aí eu preencher nos locais que estão mais com sombra, né? Com certeza. A sombra e luz é a questão da arte, que cada injetor tem que aprimorar o seu olhar. Porque com o olhar para individualizar e enxergar essa sombra na face de cada paciente, você vai facilitar. Com o desejo dele, que ele já vai te falar naquele primeiro momento da consulta, né? Sim. O que é que ele gostaria de melhorar, você vai saber como planejar de acordo com o budget, com o investimento dele. Sim, entender cada material, porque tem materiais que projetam mais, tem materiais que se espalham mais, tem materiais que retém mais água e volumizam mais. Então, é uma linha bem completa. Para olheira, a biogelista tem algum material que ajuda nisso, não, Simone? Não tem. Fios. Na bula, fios. Fios, sim. Fios. Você também trabalha com os fios, né? Os fios deles são maravilhosos. Em olheira, eu uso mais uma associação de materiais. Eu uso... Eles têm tecnologia também, não é isso? Tem. Ultrassom, fios faciais, peelings, CO2. Então, regenerador, né? A parte de nutrição, né? Microagulhamento com permeação de nutracêuticos, polivitamínicos, polivitamínicos, aminoácidos, proteínas, vitaminas, tudo. Os peptídeos, gente, eu tô encantada com os peptídeos. Acabei de falar com o Mário agora mesmo sobre isso, falei que você ia falar um pouco sobre tudo no planejamento e inserir, falar dos peptídeos. Eu tô encantada com os peptídeos. Eu acho que, assim como a toxina botulínica deu uma outra face para as pessoas além dos 40 anos, os peptídeos vieram para dar uma outra face para os pacientes em todas as idades, principalmente os pacientes que já têm um comprometimento maior de rugas, né? De sulcos na face, perda colagênica, porque os peptídeos eles conseguem trabalhar dentro do campo celular. E eles renovam as células, né? De acordo com os seus mensageiros lá. Eles são mensageiros, eles são sinalizadores, eles são mensageiros. Então, eles penetram na célula, reorganizando esse metabolismo celular. E isso traz um rejuvenescimento, um rearranjo na multiplicação celular, que deve ser visto com muita cautela e segurança, né? Então, não temos ainda Anvisa para os injetáveis hoje, em maio de 2026 ainda não temos, mas eu acho que tá chegando. A medicina está evoluindo muito, né? Até com a gordura, o campo científico, células tronco que vem aí, muita coisa para. O campo científico está trazendo possibilidades de recuperação e regeneração celular que nunca imaginamos. Eu acredito que a longevidade vai aumentar para
muito mais de 120 anos. Se Deus quiser, né, Simone? Não sei. Se Deus quiser, com tudo isso para regenerar os nossos tecidos que estão... se regenerar tudo, osso, músculo, aí a gente mete bronca, mas eu acho que as possibilidades hoje de transplante, de recuperação de visão, né? De recuperação neural. Os neurônios estão sendo trabalhados de forma a se regenerarem. Olha, gente, vai vir cura para Alzheimer, vai vir cura para câncer, para tudo. Vai vir. E não está muito longe. Agora, com a inteligência artificial, as coisas ficam mais perto. Ainda tem uma idade longeva para frente. Nós esperamos 120, a gente tem muito tempo pela frente. Simone, o que você procura priorizar na primeira consulta lá no seu paciente, nessa análise facial ali? Você tem um olhar diferente? Você faz alguma medida, alguma coisa? O que você... Só para eles entenderem. Ou já é automático para você a análise facial e cefalométrica para fazer o seu planejamento? Marília, a minha primeira consulta demora mais de 1 hora. Porque o paciente, já na sala de espera, ele faz bioimpedância, porque hoje com as canetas, né, todos estão emagrecendo muito e isso interfere nos resultados. Então a gente tem que controlar e ir trabalhando também durante esse processo de emagrecimento para que essa face não caia. Então, sobre a medicação que o paciente usa? Não, a anamnese, a minha anamnese é muito completa. Faz a bioimpedância, faz o Vision 12D, não sei se você conhece, é um equipamento que você, através de luz, né, várias tomadas da face, você mapeia todos os poros, as manchas, o tipo de envelhecimento, o colágeno, a hidratação. Eu conheci no México esse aparelho, maravilhoso, até fotos. Eu tenho. E aí ele já faz o mapeamento total da face, ele recebe um QR Code com todo a orientação de produtos que ele pode usar para cada item que ele está mais comprometido. Aí ele entra para falar diretamente comigo, porque isso tudo ele faz enquanto está num ciclo ali, tira fotos, vídeos para registro, né? Eu tenho uma equipe muito completa. E aí quando ele entra na consulta, eu vou ver a parte de miomodulação, flacidez, volumetria, suspensão necessária ou não da face, e aí eu monto um protocolo individualizado para aquele paciente, que pode ser feito de forma escalonada, né, ou de forma mais rápida, né? Em processos, né, de tempo em tempo, de acordo com a possibilidade dele, ou de forma mais intensa, para ter um resultado no início e fazendo depois a manutenção. E como você faz esse manejo com o paciente aí no sentido de colocar para ele essas prioridades? Então, eu faço a escutativa para verificar o que é mais importante para ele, o que o incomoda mais, o que ele prioriza de resultado. E conscientizo também. Um planejamento global, e aí você fala para ele, de acordo com o desejo seu, nós vamos começar por aqui? Eu oriento o que eu acho melhor, né? Porque nós somos profissionais e a gente entende que nessa construção, muitas vezes começar pela queixa só não vai ficar tão natural. Mas ele não vai sentir um resultado imediato. Mas eu tento sempre mostrar para ele que a gente pode trabalhar em conjunto algumas coisas para que fique natural e comece a tratar a queixa dele também. Mas muitas vezes, por exemplo, essa queda, né, que todos... Essa parte central chinês de sulco, linha de marionete, é a queixa que eu mais recebo no consultório.
E Porque para o paciente tratar quer se essa espelhar área, na sua face, que é tão bonita assim com a idade. Então ele quer, né, não chegar com uma face despencada, como se diz, né, maltratada, e aí ele sabe que você recupera ela muito bem em qualquer idade, né? Sua face é muito bonita, isso é muito importante também. Um empenho, né? Então, para você ter um cabelo bonito, você tem que ir no cabeleireiro, você tem que fazer uma hidratação, você tem que manter um corte. Você sabe que eu demorei a me cuidar, assim, eu era tão apaixonada pela profissão que eu não queria nem saber de cabelo, de unha, não sei o quê. E isso hoje em dia, né, é complicado, porque a pessoa te olha... Espelho, né? Mesmo que a sua face esteja bonita e bem tratada, se o cabelo não tá, se a unha não tá, não sei o que, aí vem em cima da gente a cobrança. E muitas vezes isso no marketing é necessário também, né? A gente, conforme a gente se veste, a gente se apresenta, conforme a nossa apresentação, a gente comunica. Isso é uma forma de você entender. Eu já ia perguntar essa pergunta para ela. O que você poderia falar para os nossos ouvintes se ele estivesse começando agora, para espelhar na sua história de vida até onde você chegou, depois daquela que você começou? O que você falaria para ele exatamente? Pode falar para essa câmera aqui, Simone. O que você falaria para ele, pro profissional de saúde ter sucesso nessa área como você teve, em relação a isso, esse cuidado em todos os aspectos? Para você ter sucesso, você tem que ter, na minha opinião, né, uma conjunção de atitudes e de cuidados. Então você hoje, por mais que a gente seja um melhor profissional, muitas vezes você não se destaca se você não tiver por trás, infelizmente, um marketing. Tem que trabalhar em todas as áreas. Marketing tem que estar inovado com as tecnologias. Estar nos congressos. Tem que estar especializado, estudando tudo. Né? Olha, eu chego em casa, às vezes eu fico de madrugada estudando, lendo artigo, respondendo as questões que eu não consegui responder durante o dia porque eu estava atendendo a paciente. Então, o estudo, a dedicação, cada vez mais você mergulhar no perfeccionismo, né? Em busca dele, pelo menos, né? Em busca do... Perfeição não existe. E a gente não pode paralisar achando que não está perfeito, então não vou fazer. Não. Claro. Mas quanto mais você faz, mais retorno você tem. Sim. Eu não sei se a gente tem tempo ainda para contar uma historinha. Claro, por favor. Porque traduz muito sobre o que a gente está conversando. Na Itália, uma fábrica de Muranos dividiu os funcionários em 2 grupos. Um grupo, ele falou assim, olha, eu quero que vocês façam, o dono da fábrica, os Muranos mais perfeitos, sem erro. Eu quero eles perfeitos. E noutra área, ele falou assim, eu quero que vocês façam a maior quantidade de vasos. Então, não se prendam aos vasos perfeitos. Façam a maior quantidade. E assim, passado um tempo, o grupo que estava fazendo mais vasos começou a fazer os vasos mais perfeitos. Porque a experiência... O treinamento e a repetição leva à perfeição. Exatamente. O treinamento e a perfeição... E o amor e a paixão. O treinamento e a repetição... O treinamento e a repetição levam à perfeição. E, logicamente, quando a pessoa se dedica também na nossa área, estudando muito a respeito e se dedicando. Então, quanto mais você faz, você vai se aperfeiçoando ainda mais. E é isso que muitos não entendem. Às vezes fazem um curso já
tem um marketing muito aprimorado. E aí, às vezes, o paciente não enxerga. Anos, a gente se aperfeiçoa cada dia, né, Simone? Gente, e busca isso. Eu dava curso com a Adalberto, meu amigo, querida. Aprendi muito com ele. A gente trocou muito lá atrás, no início, né? E aprende todos os dias, em todos os momentos, uma com a outra, em todos os momentos. É um aprendizado eterno. E a gente dava cursos, né? Assim que começou a harmonização, eram poucos. E aí a gente atendia muitos. Tinha curso que a gente dava de 8 horas da manhã até 3, 4 horas da madrugada. A gente atendia, a gente planejava, né? E acompanhava toda a equipe, né? Mais de 100 pacientes por dia. Eu sei, então, é uma experiência ao longo de tantos anos que é enorme. Por isso que tem esses resultados e você tem eles brilhantes. Eu fico muito feliz de ter te recebido aqui, Simone. Você quer falar mais alguma coisa? A gente junta, né? Eu e Marília, a gente junta e... a gente fez até biomedicina juntas em Curitiba, não foi isso? Sim, eu sou biomédica também, gente, além de dentista. O rapaz do tempo ali dizendo que o nosso tempo já acabou e a gente aqui não para de falar. Sim. Mas a gente é assim, né, Marília? Mas teremos mais muito episódios. Obrigada. Eu muito que agradeço obrigada, imensamente. Muito obrigada a todos que acreditaram na harmonização orofacial, que estavam aqueles dinossauros que às vezes não são lembrados. Eu quero um beijo para cada um. Obrigada. Beijo. Pessoal, vocês verão o episódio da Simone e muitos outros mais no nosso canal YouTube. Teremos uns spoilers no Instagram. Para mim é uma honra imensa recebê-la aqui. Eu só agradeço. Uma inspiração, um Parabéns. exemplo de vida e de profissão. Parabéns por todo o seu trabalho, Marília. Eu sei da sua luta. Eu sei da luta lá atrás, né? Nossa, de todos esses que começaram lá a harmonização. E eu te valorizo, te admiro muito. Muito obrigada. Tá? Um beijo no seu coração. Mulher. Simone com essa força, performance maravilhosa de uma mulher poderosa, inspiradora. E eu também, graças a Deus, aqui nessa função, também estou buscando levar a odontologia, a harmonização, a saúde e a mulher. Eu quero saber se eu vou ter esse vídeo. Claro, com certeza. Tudo para pegar minhas pérolas. Vamos compartilhar, colaborar nisso. Continuem com a gente, vários episódios virão. E obrigada por estar com a gente na Voz da Harmonização da Abrahoff Podcast. Super beijo. Beijos.